Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade de estar aqui para meditar na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida. A leitura bíblica diária de hoje, 1º de abril de 2023, se encontra na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Louvado seja Deus. Essa carta, essa epístola, o apóstolo Paulo está tratando, ensinando a Timóteo, a igreja que estava sobre a direção do servo de Deus Timóteo, a respeito dessas duas instituições estabelecidas pelo próprio Senhor, que é a família e que é a igreja, porque o próprio Jesus Cristo, ele é o fundador da sua igreja. Jesus, ele é a pedra fundamental, a pedra rejeitada, a pedra de esquina, mas a qual nós edificamos a nossa fé, a qual nós fazemos uma aliança com Deus. Através de Cristo que nós nos achegamos a Deus e alcançamos a misericórdia, a graça do Senhor, de colhermos os frutos de uma vida vivida em santidade, conduzida pela palavra de Deus, orientada pelo Espírito Santo. Assim nós colhemos os frutos, somos os bem-aventurados aqui na terra e almejamos coisas melhores, que é viver eternamente com o Senhor. Mas o apóstolo adverte essa questão que toda pessoa que está liderando, que tem um cargo eclesiástico, que lidera o departamento de uma igreja, ou mesmo que pastoreia uma igreja, que é um sacerdote, ele tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus, ele tem que ter bom relacionamento com a sua própria família, governar o seu próprio lar, estar em harmonia com os membros da família, esposa e filhos, e vice-versa. Tem que haver um bom relacionamento fundamentado na palavra de Deus, para que essa pessoa ela tenha autoridade da parte de Deus para exercer alguma atividade numa denominação religiosa, para poder servir a Deus, falando na simplicidade. E nós que estamos a serviço de Deus, que estamos procurando sermos orientados pela palavra do Senhor, nós sabemos que existe muitos desafios, porque a convivência conjugal em família é um grande desafio, porque nós precisamos ser orientados pela palavra do Senhor. E se o casal está na mesma fé, servindo a Deus, e mais os filhos se encontram distante de Deus, não vai numa igreja, não procura, não lê a Bíblia Sagrada, não ora, esse relacionamento ele se torna mais difícil. Então nós temos que buscar da parte de Deus um revestimento, temos que dar bom testemunho de vida para que nossos filhos ele venham a seguir os caminhos dos pais, que está na direção de Deus. E dessa maneira nós temos autoridade no mundo espiritual de servir ao Senhor com fidelidade. E assim o Senhor ele vai nos capacitando a cada dia para poder falar do amor de Deus, do ano aceitável de Jesus Cristo, porque a família e a igreja precisam estar alinhados no mesmo propósito, para que haja comprometimento, para que o poder de Deus ele venha operar em nosso meio e para que nós continuamos sendo o sal da terra e a luz deste mundo. E venhamos fazer a diferença, nos humilhar para Deus, abrir o nosso coração para que o Senhor venha nos ensinar e para que nós tenhamos uma vida pautada na palavra de Deus e na direção do Senhor. É o próprio Deus, é o Espírito Santo, é Ele que nos dá discernimento e uma direção todos os dias para caminharmos com o Senhor. Que Deus te abençoe e sejamos nós uma bênção de Deus todos os dias. Shalom.